Bom dia, vamos começar a nossa reunião do mês de setembro. Hoje a sessão de julgamento do dia 1º de setembro, às 9 horas da manhã. Informando que o doutor André Uriti Pinto ficará conosco em todas as sessões essa semana, tá? Então nós vamos começar. Inicialmente, tem uma proposta de revisão da ata de julho, que é o processo da Labs Cardioclínica, exames de relatoria do Dr. Rodrigo, que o resultado do julgamento na ata saiu dar provimento para excluir do lançamento os levantamentos R10 e R11. E aí eu estou propondo uma retificação da ata de julho para mudar o resultado para, a causa bem colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso para excluir os levantamentos R10 e R11. Então, o que faltou foi a palavra parcial. Saiu como dar provimento, mas era provimento parcial. Então, para retificar a ata de julho em relação a esse processo, com essa modificação. Todos de acordo? Cleberson. De acordo. De acordo. Pinheiro? De acordo. De acordo. De acordo. De acordo. André? Tá nisso. André? Tá, deu um ok aí. Então, por unanimidade, alterar a ata para, em vez de provimento, provimento parcial. Então, começando agora os processos pautados para hoje, os primeiros são da Alfa Service, que foram os últimos a ser discutidos no mês passado, de minha relatoria. Só para lembrar, todo mundo lembra, que foi a questão do auxílio creche. O voto está aí, eu fiz uma pequena modificação marcada de amarelo, mas é só respaldando a mesma tese que eu já tinha colocado. Onde eu digo que, para mim, né, considerando a súmula do CARF, eu considero que não é fato gerador por ser parcela indenizatória, independentemente da comprovação dos gastos. E aí, doutor Pinheiro, eu tinha votado Cleberson, e o Matheus, e doutor Pinheiro pediu vistas. Eu pedi vista. Uhum. E analisando esse processo, eu verifiquei que a jurisprudência do STJ, que consagra o caráter indenizatório do auxílio creche e a não integração ao salário de contribuição, ela se desenvolve a partir da redação do artigo 389, parágrafo 1º da CLT, que fala sobre a disponibilização de creche no âmbito do estabelecimento da empresa. E daí as negociações coletivas passaram a estabelecer um reembolso creche para as empresas que não dispunham. Saiu uma portaria do Ministério do Trabalho, que é 3.296, lá de 1986. Paralelamente, veio a Constituição de 1988, que trata lá no artigo 7º, inciso 25, estabelecendo na redação original 6 anos. Depois, em 2006, pela emenda 53, essa redação passa a ser de 5 anos. Tem um parecer, que é o 57 de 1996, do Ministério da Previdência Social, que reconhece caráter indenizatório, e a jurisprudência, ela se desenvolve a partir da redação original da Lei 8.212, que não fazia qualquer referência ao auxílio creche. Então, se interpretava o artigo 28, inciso 1, na redação original, que tratava o conceito geral do que seria o salário de contribuição, e no parágrafo 9º não havia nenhuma menção ao auxílio creche. Ou seja, qualquer referência ao auxílio creche e a necessidade de comprovação de despesas surgiu apenas na lei em 1997, quando a Lei 9.528, ela acrescenta a linha S ao parágrafo 9º do artigo 28 da Lei 8.212, falando que o reembolso creche pago em conformidade com a legislação trabalhista observa o limite máximo de 6 anos de idade, ela coloca uma vírgula, quando devidamente comprovadas as despesas. Se nós formos pegar os 3 precedentes citados para a súmula 310,
do STJ, os acórdons, nesses acórdons, eles são de 2003, 2000 e 2002. É nítido que o reembolso creche ele é tratado em face do artigo 28.1 da Lei 8.202 e no contexto de não haver previsão expressa em relação ao reembolso, ou seja, antes da inclusão da linha S, parágrafo 9. Então, diante dessa jurisprudência do STJ, é emitido o ato declaratório 11 de 2008, com lastro no parecer PGFN CRJ 2600 de 2008, né, e onde lá no parecer se fala pelo fato da empresa não manter em funcionamento uma creche em seu próprio estabelecimento. Vale lembrar que a controvérsia está superada pelo verbete sumular do artigo número 310 do STJ. Então, eles se alinham àquela jurisprudência que tem origem anterior à súmula, à linha S. E não é, em momento algum, esses acórdons citados pela PGFN mencionam ou discorrem sobre a linha S. Mas no impacto desse ato declaratório 11 de 2008, a IN-MPS SRP número 3 de 2005, ela é alterada, porque ela falava em quando comprovadas as despesas, lá no inciso 23 do artigo 72. Daí, na IN-RFB, alguém caiu ou não? Ou alguém entrou aí, Virgílio. É o doutor Virgílio, mas acho que está na sala errada. Tá. Acho que já saiu. Então, na INRFB 971 de 2009, a redação passa: o reembolso creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de 6 anos da criança. Não há mais aquela menção quando comprovadas as despesas. Mas a Receita Federal ela solicita formalmente a revisão do parecer PGFN-CRJ 2600 de 2008 e do ato declaratório 11 de 2008, porque ela entende que o STJ não se manifestou acerca do disposto na linha S, no sentido de se exigir ou não a devida comprovação das despesas realizadas. Mas, considerando que a jurisprudência invocada no parecer não faz qualquer referência à entrada em vigor dessa linha S, a PGFN ela adota o entendimento de ser a ausência de comprovação das despesas realizadas com creche fundamento relevante para justificar a impugnação. Então, salvo outros fundamentos relevantes, a PGFN diz que essa situação é um fundamento relevante. Isso está no parecer PGFN CRJ número 466, 17 de março de 2010. Então, no âmbito da PGFN, eles entendem que a questão da linha S, a jurisprudência sumulada, ela não discute essa questão da necessidade das comprovações. Vem um ato declaratório que deixa claro a possibilidade de haver outro fundamento relevante. O parecer CRJ 313 entendeu que não há possibilidade de, no presente momento de revisão dos termos do ato declaratório 11 de 2008, em razão da pacífica jurisprudência, e o parecer 466 de 2010 esclarece que a comprovação das despesas é fundamento relevante ao orientar a carreira a impugnar e a recolher quando não estiver presente o comprovante. Então, nesse contexto, a Receita Federal ela altera pela INRFB 1080 de 2010 a redação da IN 971 para acrescentar para a seguinte redação lá no artigo 28, artigo 58, inciso 22. O reembolso creche, quando pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de 6 anos de idade da criança, quando devidamente comprovadas as despesas. E vai citar como fundamento, entre parênteses, justamente a linha S da 8.212 e vai trazer também o decreto 3048, a norma correspondente, a explicitá-lo. No âmbito do STJ, há o julgamento do RESP 11.46.772, que é o tema repetitivo 338. E a tese ela é firmada justamente o auxílio creche funciona como indenização não integrando o salário de contribuição para a Previdência. E fala da inteligência da súmula 310, cujos precedentes são anteriores, não discorrem sobre a linha S. Eu transcrevo aqui
a ementa, e nas razões recursais desse recurso especial, a PGFN ela destaca, no mérito, alega, nas razões do recurso, no mérito alega afronta ao artigo 28.1, parágrafo 9º, defendendo que é possível a incidência da contribuição previdenciária independente da contribuição das despesas sobre os valores recebidos a título de auxílio, uma vez que a verba enquadra-se no conceito de salário. Então, a argumentação é que independe da comprovação. Eles não discutem isso. E por que eles não discutem isso? Eu fui verificar o acórdão recorrido do Tribunal Regional Federal. Nesse acórdão recorrido, ele faz menção à ação ordinária que deu origem a esse processo. E lá, ela é a 96.0012.667-4. E o próprio lançamento, a NOFIBLID, que faz o lançamento, a fundamentação é: dada a inexistência de lei específica que regulamente a matéria, os reembolsos a empregados cujos filhos... Por que o fundamento do lançamento é dada a inexistência de lei específica? É porque o próprio número da ação ordinária já revela que ela é de 1996. Esse processo foi distribuído no âmbito da Justiça Federal em 3/7/1996. A lei que inclui a linha S, ela é de 1997. Então, toda a discussão no âmbito desse processo, do tema repetitivo, se dá em face da legislação anterior à introdução da linha S na Lei 8.212, a linha S do parágrafo 9º do artigo 28. Tá. Posteriormente, nós temos o ato declaratório 11. Posteriormente, o ato declaratório 11 de 2008, ele é revogado pelo ato declaratório 13 de 2011. Por quê? Houve aquela emenda constitucional que alterou o limite de 6 anos para 5. Paralelamente, vem um ato declaratório número 1 de 2014, e ele é lastreado no parecer 2271 de 2013, e ele trata do auxílio babá. E lá nesse parecer, que fundamentou o ato declaratório, ele vai dizer que se aplica ao auxílio babá pela sua natureza muito semelhante ao auxílio creche, e por jurisprudência tratá-los de forma até muitas vezes indistinta, o mesmo entendimento daquele parecer 466, no sentido de que é fundamento relevante a questão da ausência de comprovação das despesas. Esse é um fundamento que excepciona a aplicação do ato declaratório do auxílio babá. Só que ele está aplicando o entendimento da PGFN justamente referente ao ato declaratório do auxílio creche. Na esfera do CARF, o que aconteceu? Com fundamento no parecer da PGFN, CRJ 2600, que é aprovado pelo ministro, e na súmula STJ 310, desenvolveu-se jurisprudência administrativa a considerar que o auxílio creche é como verba indenizatória a não integrar o salário de contribuição, mesmo para o período de vigência da linha S, incluído pela Lei 9.528 de 1997. E essa interpretação ela foi cristalizada na súmula 64. Então, os 5 acórdãos precedentes da súmula 64 do CARF, eles envolvem período de apuração posterior ao advento da Lei 9.528. Então, eles tratam já da linha S. Eles interpretam que essa jurisprudência do STJ afasta a exigência da linha S de comprovação das despesas realizadas com a creche, com base no parecer 2.600 e no entendimento cristalizado na súmula 310. E essa súmula, isso é bem interessante, ela foi aprovada na sessão do Pleno e das turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, realizada em 29/11/2010. Portanto, ela é posterior àquele parecer PGFN da consultoria da CRJ,
número 466, de 17 de março de 2010, que interpretou que seria outro motivo relevante a excetuar aquele ato declaratório lá, 11 de 2008, justamente essa questão da comprovação das despesas. Apesar de considerar que o parecer invoca a jurisprudência que não se manifesta na lista, como que a súmula cristaliza, ela interpreta nesse sentido. Nesse ponto, ganha destaque um recurso especial do procurador no processo 36144.002653 de 2006-3, em que a Fazenda Nacional ela argumenta pela necessidade de comprovação dos gastos, nos termos justamente da linha S do parágrafo 9º do artigo 29. E ela invoca nas razões do recurso especial do procurador justamente o parecer 466 de 17 de março de 2014, de 2010. E qual que é a decisão da Câmara Superior? O voto condutor do acórdão 9.202.002.995, de 7 de março de 2013, que é acolhido por unanimidade, ele é no sentido de não conhecimento do recurso especial, sob o fundamento de a controvérsia acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de auxílio creche ter sido superada pela súmula 64. E ele menciona ainda aquele o ato declaratório 13 de 2011, que mudou de 6 para 5 anos. Então, eu mesmo não concordando com a leitura cristalizada na súmula 64, eu interpreto que a súmula ela aplica uma jurisprudência de um período anterior para período posterior, que é justamente quando há a incidência da alteração e acréscimo do artigo S. Isso não é discutido na jurisprudência que deu origem ao parecer 2060, é o ato declaratório. Ela interpreta como interpretado claramente nos acórdãos precedentes da súmula 64. Então, mesmo não concordando, o entendimento nela vertido é vinculante. E ele deve ser reproduzido no presente julgamento. Está no regimento interno do CARF, anexo 2, artigo 72 caput. Então, nos termos expostos, eu acabo por acompanhar o voto da relatora. Inclusive, esse último que você citou aí, o 9202, é o que está no meu voto. É exatamente por isso, é a questão de acompanhar a súmula mesmo. Eu vou sugerir que esse seu estudo maravilhoso aí seja encaminhado para a presidente da sessão para dar talvez uma proposta de revisão dessa súmula. E eu vou declarar esse voto. Você quer fazer declaração de voto? Sim. Então tá. Então vamos votar de novo, né, Kleberson? Kleberson? Sim, eu queria complementar só. O doutor Pinheiro muito bem explicou, fez todo um histórico sobre essa celeuma, mas 2 pontos para mim são fundamentais. Primeiro, a natureza indenizatória, ela não pode ser alterada pelo fato de se exigir ou não comprovação. Então, me parece que a natureza indenizatória que o STJ decidiu, ela permanece para essa verba. Uhum. E esse ponto... Posso fazer uma pergunta? E esse ponto tem que ser... eu termino... Deixa ele encerrar. Então, esse ponto, a natureza indenizatória, que independe, a indenizatória em que inciso estaria, do artigo 28. A natureza da própria essência da verba. E o segundo aspecto é que a Procuradoria entende que é um fato relevante, um argumento relevante, fundamento relevante, né, desde que não exista, só que ela não fez nenhuma alteração no ato declaratório 13, de modo a deixar claro que ela entenderia como vinculante
ou tenderia que entende que a jurisprudência do STJ se refere somente à redação antiga. Veja, por exemplo, que naqueles casos que a gente discute do ITR, que houve a mudança do código, etc., a Procuradoria, ela fala, ela quando diz que a dispensa de recorrer, contestar, pela exigência do ADA, ela tem um marco temporal. Então, ela se refere a um entendimento do STJ dentro de um contexto legislativo. Uhum. E aqui, a Procuradoria não teve a iniciativa ou refletiu e decidiu manter do jeito que estava aqui, doutor Pinheiro. Então, isso para mim também, não fazendo essa diferenciação, se é antes ou depois do acréscimo da linha S. Ela simplesmente diz, a jurisprudência do STJ, ela diz que é um caráter indenizatório. Então, aí vai surgir toda uma discussão se exigir a comprovação de despesa, o simples fato de não apresentar a comprovação seria suficiente, ou até a administração pode exigir a comprovação de despesa, mas ela tem que provar que não tem o caráter indenizatório, conforme a gente discutiu na reunião passada. Então, são dois aspectos que eu queria ponderar até para essa análise da modificação da súmula do CAF, que a súmula do CAF pode não ter aprofundado a discussão no nível que nós estamos aqui, até com devido a modéstia, né? Mas está se aprofundando a discussão. A súmula pode não ter chegado a esse ponto, mas mesmo assim tem que ser analisado esse caráter indenizatório do STJ e o próprio comportamento da PGFN na edição do ato declaratório aprovado pelo ministro. Feito isso, não sei, o doutor Pinheiro queria fazer uma ponderação antes do voto, doutor Pinheiro? Sim. Pois não. É o seguinte, a PGFN, ela faz essa observação expressa no parecer que gerou o ato declaratório do auxílio babá. E ali ela ainda coloca que está aplicando o entendimento da PGFN em relação ao auxílio creche. E cita expressamente o parecer 466, de 2010. Então, ainda que não esteja no parecer do ato declaratório do auxílio creche, isto está no ato declaratório do auxílio babá, aplicando-se o entendimento que a PGFN expressamente menciona como sendo o do auxílio creche, a interpretação dela, que é o caso de exceção. E em relação à questão de ser indenizatório, de se reconhecer a natureza indenizatória, eu tenho uma dificuldade, como o STJ, ele não menciona nas decisões expressamente a linha S, ele não discute a alteração, o acréscimo dessa linha no parágrafo 9º do artigo 28, ao discorrer sobre a natureza indenizatória, ele teria competência de afastar a norma expressa, a norma legal expressa, que está nesse parágrafo, nessa linha. O STJ ele estaria entendendo, de certa forma, como inconstitucional, porque a natureza é indenizatória, a lei foi além do que poderia, porque o STJ trata da aplicação da lei federal. E, no caso, nós temos justamente uma lei federal expressa. Para afastar a lei federal expressa, eu não sei se simplesmente uma alegação de natureza indenizatória, sem discorrer nada sobre essa norma. Inclusive, eu achei interessante porque, posteriormente a esse RESP, que tratou do tema repetitivo, houve houve uma decisão de 2011 que eu achei interessante. A ementa, ela é categórica. Deixa eu ampliar aqui, só para poder ler. Conforme dispõe, é um agravo regimental no agravo de recurso especial 17566, Rio Grande do Sul. Aqui fala, na ementa, agravo regimental, no agravo de recurso especial
Artigo 28, parágrafo 9º, a linha S da Lei 8.212, comprovação de despesas, notas fiscais viciadas, conclusão da corte de origem, revisão do julgado, versículo 7 da súmula, aplicação. Dispõe o artigo 28, parágrafo 9º, a linha S, desde que devidamente comprovadas as despesas realizadas, não integram o salário de contribuição o valor relativo ao ressarcimento de despesas pelo uso de veículo empregado, referente ao reembolso. No caso em tela, abriu errado. Não vamos estender demais. Bom, enfim, mas teve um outro aqui de 2013 também, que trata dessa comprovação. Eu tenho dificuldade em interpretar, mas de qualquer forma, isso é uma questão que não altera o resultado. Não altera o resultado. Eu entendo que nesse caso concreto é de se aplicar a súmula 64 e não se discute. Tá, então, Cleberson. Não, então, conforme eu acompanhei, eu reafirmo o voto do mês de agosto, acompanhando a relatora, especialmente pelo repetitivo. Independentemente dessa reformulação não de súmula. Para mim, o repetitivo é muito claro que o entendimento do STJ é nesse sentido. E qualquer outra modificação precisaria de toda uma discussão que não caberia aqui nesse momento. Tem razão. Então, acompanha, né? Com a relatora. Pinheiro acompanhou já, né? Andréia? Acompanho. Rodrigo? Acompanho. Matheus? Acompanho. André, seu microfone não tá legal. Mas André tá sem áudio. Dá um joinha aí. Ok? Então, por unanimidade de votos, dá provimento ao recurso voluntário. Solicitou fazer a declaração de voto o conselheiro Pinheiro. Então, esse é um dos outros dois. O 2 é um AI CFL 59, que é de retenção, sobre essa verba de auxílio creche. Então, no voto, eu coloco que infração e multa, eu cito qual é a infração, a multa aplicável, qual foi a falta cometida. A falta que determinou a lavratura do presente auto de infração está relacionada com os mesmos fatos tratados no processo 2008-38, que é o que a gente acabou de julgado na mesma sessão de julgamento, do qual se transcreve o voto. Aqui eu fiz algumas alterações, eu acho que eu nem vou colocar isso, não. Julgado, eu não vou transcrever o voto, não. Eu vou falar que julgou só o resultado, entendeu? Porque eu mudei o voto e aí fica muito longo esse acordo, no qual foi dado provimento ao recurso, nos seguintes termos. E aí eu vou colocar só a parte do provimento e... Então, por isso, como ela está atrelada à obrigação principal, sendo assim, uma vez indevida, as contribuições apuradas sobre valores pagos a título de auxílio creche, incabível a autuação por não ter a empresa efetuado o desconto das contribuições asseguradas incidentes sobre tais valores. Então, diante do disposto, dou provimento ao recurso. Cleberson. Acompanho. Raide. Acompanho. Piero. Acompanho. André. Acompanho. Rodrigo. Acompanho. Matheus. Acompanho. André. Acompanho. Agora deu certo. Então, por unanimidade. E o outro é um auto CFL 34, é não lançar em... Presidente. Pois não. Eu não tenho necessidade de fazer declaração de voto nisso, eu vou fazer apenas no primeiro. Certo. Eu já imaginei isso, nem coloquei. Sim. O terceiro é o AI 34, não lançar em títulos próprios todos os fatos geradores de contribuição previdenciária. E aí, então, a mesma coisa. E aqui o fato gerador também, exclusivamente, é o valor pago a título de auxílio creche. Então, eu falei discurso sobre a infração e multa aplicada, e aí a falta cometida vai ser igualzinho o outro, julgado na mesma sessão de julgamento, o processo, eu só não vou transcrever todo o voto, mas só vou colocar o resultado. E, por fim, eu concluo que, no caso, a autuação ocorreu porque a fiscalização considerou os valores pagos a título de auxílio creche como salário de contribuição e, por isso, considerando ser fatos geradores de contribuição previdenciária, deveriam estar lançados em títulos próprios adequados à apuração das contribuições devidas.
Contudo, como se viu acima, uma vez indevidas contribuições apuradas ou valores pagos de auxílio creche, incabível a atuação por não ter a empresa lançado os valores em contas contábeis com indicação dos fatos geradores de contribuições previdenciárias. Então, dou provimento ao recurso. Cleberson? Sim, presidente, é uma infração que o contribuinte cometeu, mas não se amolda ao tipo Não, na verdade ele não cometeu. tributário penal. Não, ele cometeu que, só mesmo diz ali no relatório que ele reconhece que estava registrado em título, em conta inadequada. Não, em conta, mas não tinha que estar numa conta de fato gerador de contribuição previdenciária. Eu digo, como eu disse, ele cometeu uma irregularidade contábil, ele mesmo reconhece, porém, essa irregularidade não se amolda ao tipo da penalidade. Tá? É nesse sentido o meu raciocínio, então eu acompanho. Tá. Raid. Acompanho. Andréia? Acompanho. Acompanho. André? Então, por unanimidade, dar provimento ao recurso. E tem 4, Doutora Miriam, só fazendo um apontamento aqui, que apesar da senhora ter colocado na sua pasta T a ordem como sendo o item 1, o de segurados, na pauta não está essa ordem não, tá? Os segurados é o item 3, o principal. Uai, trocaram? Aí mesmo. Então Aí o doutor Pinheiro fará a declaração de voto no item 3. Muito obrigada pela observação. Ia sair errado. Então tá certo. Obrigada. Eles trocaram a ordem mesmo. Ok, então é o item 3 da pauta, que é a obrigação principal, e os outros 2 a obrigação acessória. 1 e o 2, certinho? Perfeito, obrigada. E tem 4, doutor Matheus. Item 4, final 2014-92, Martins Assessoria, Auditoria Fiscal, Sociedade Simples Limitada. Ato presente processo administrativo tributário dos autos de infração abaixo relacionados, lavrados contra a empresa acima, em 22/4/2014, referentes ao período de 1 de 2011 a 12 de 2011. Consta do relatório fiscal, que em consulta ao portal do Simples Nacional, foi constatado que a empresa não possuía opção pelo Simples no período de 1/1 de 2011 a 31/12 de 2011, porém, em guia do FGTS, informações da Previdência, o contribuinte se declarou como optante dessa modalidade de tributação, fato este que gerou recolhimento menor de contribuições previdenciárias. As contribuições apuradas e lançadas nos autos de fração acima relacionados correspondem ao total das remunerações pagas aos segurados e empregados informados em GFIP, na condição de optante pelo Simples, e o total das remunerações não informadas, mas que constam na folha de pagamento da empresa. Na apuração da base de cálculo das contribuições foram utilizadas as folhas de pagamento, em meio papel, e a contabilidade da empresa. Por ter deixado de declarar em GFIP o total das remunerações, foi efetuada a representação, cientificado pessoalmente do lançamento, o contribuinte ingressou com as seguintes impugnações em 29/5/2014, a qual transcrevo abaixo. Ao analisar as impugnações apresentadas, a DRJ converteu o julgamento em diligência para a fiscalização confirmasse se as GPS de folhas tais, em especial os valores constantes na planilha, foram considerados no procedimento fiscal. Em resposta solicitado, a fiscalização informou que segue, aqui eu transcrevo. Devidamente cientificado, o contribuinte rebateu a informação fiscal por intermédio da impugnação, reiterando os termos de sua defesa anteriormente apresentada. A DRJ lavrou a decisão administrativa contextualizada no acordo, julgando improcedente as impugnações, mantendo o lançamento fiscal. Do estado de julgamento, a empresa foi intimada, interpôs recurso, argumentando que segue, inclusive repisando argumentos já lançados em impugnação, além de apresentar indícios de erros na apuração da base de cálculo da contribuição, organizados em planilhas, confrontando as folhas de pagamento e a apuração efetuada pela fiscalização. É de se ver, aqui eu transcrevo. Com recurso vieram os documentos de folhas 365 a 706, em sessão realizada no dia 4 de outubro de 2018, os membros do colegiado, por meio da resolução, decidiram converter em julgamento em diligência
nos seguintes termos. Aqui eu transcrevo. Em atendimento determinado na resolução, foi elaborada informação fiscal de folhas 735 e seguintes. O contribuinte ele tomou ciência do resultado da diligência e não se manifestou no prazo. Em seguida, os autos foram remetidos para apreciação e julgamento do recurso voluntário. Não houve apresentação de contrarrazões ao relatório. Juízo de admissibilidade, o recurso é tempestivo, portanto, toma o conhecimento. Mérito. Conforme narrado, trata o presente processo tributário dos autos de infração abaixo relacionados, lavados contra a empresa, referentes ao período de 1 de 2011 a 12 de 2011. Cientificado pessoalmente do lançamento em 30 de 4 de 2014, conforme termo de encerramento do procedimento fiscal, o contribuinte ingressou com as impugnações alegando que o débito apurado estaria quitado ou quase quitado com os recolhimentos demonstrados nas GPS, os quais foram carreados aos autos junto com a impugnação e que, segundo o contribuinte, não teriam sido considerados pela fiscalização na apuração do débito. Também alegou que a fiscalização teria deixado de considerar valores pagos através de parcelamento das competências do objeto do lançamento. Ao analisar as impugnações, a DRJ converteu para verificação dos valores. Em resposta solicitado, a fiscalização informou que não haveria retificações a serem efetuadas, afirmando, em suma, que os valores utilizados para abater o débito são exatamente as retenções contidas nas notas fiscais, sendo cada uma utilizada na competência da data de emissão da referida nota fiscal. Os demais recolhimentos não foram utilizados, pois, conforme a lei, o contribuinte refere-se a exercícios anteriores, portanto, já utilizados como compensação na época própria, e no caso de não terem sido utilizados, poderiam ser objeto de restituição. O contribuinte ele rebateu a informação fiscal, reiterando os termos de sua defesa. A DRJ julgou improcedente as impugnações. A sexta turma da DRJ assentou o entendimento segundo o qual, em que pese o alegado, cotejando-se as GPS com os recolhimentos considerados no lançamento, ter-se constatado que as GPS apontadas pelo contribuinte foram sim apropriadas na apuração do crédito exigido, e quanto à alegação de que supostos valores pagos em série de parcelamento não teriam sido considerados, afirmou que, primeiramente, se há algum valor recolhido em razão de parcelamento, esse recolhimento já está comprometido com o respectivo parcelamento, não podendo dessa forma ser apropriado do presente lançamento. Em segundo lugar, o contribuinte não teria feito qualquer demonstração de que as contribuições ora lançadas estariam abarcadas por algum parcelamento. O contribuinte ele apresentou recurso, né? Este colegiado decidiu por converter o julgamento em diligência e foi elaborado em seguida a informação fiscal de folha 735 e seguintes, a qual eu transcrevo aqui abaixo. E foi apresentada uma proposta de planilha de retificação do débito pela informação fiscal. Em suma, a diligência constatou as seguintes divergências favoráveis ao recorrente na composição da base de cálculo, tendo sido utilizado como base os valores apurados pela fiscalização demonstrados na planilha discriminativa do débito e os valores constantes nas folhas de pagamento fornecidos pelo sujeito passivo. Aqui eu cito as divergências: contribuição patronal, empresa mais Jurrat, para as competências de maio, junho, julho, novembro, 13º salário, os valores lançados no discriminativo de débito são maiores que os registrados na folha de pagamento, devendo ser corrigido, alterado, conforme demonstrados na planilha 3, correção, alteração, processo com PROT final 2014-92. Contribuição para outras entidades e fundos, para as competências de maio, junho, julho, novembro, 13º salário, os valores lançados no discriminativo de débito são maiores que os registrados na folha de pagamento, devendo ser corrigido, alterado, conforme demonstrados na planilha 3, correção, alteração, processo com PROT final 2014-92. Não foram considerados os valores recolhidos em GPS Código 2119, referente a terceiro, no auto de infração DEBCAT 510-574351, devendo a situação ser corrigida conforme demonstrados na planilha 3. As demais divergências constatadas pela diligência fiscal, por serem desfavoráveis ao recorrente, não ocasionaram a retificação ou correção dos valores lançados. Pois bem, após idas e vindas deste processo, convertendo em inúmeras diligências, entendo que as retificações, correções pontuadas pela informação fiscal de folhas 735 e seguintes são as únicas possíveis de serem consideradas para fim de correção do presente lançamento, eis que as demais alegações do sujeito passivo não denotam ou comprovam correção do trabalho fiscal.
Nesse desiderato, se a própria autoridade fiscal reconheceu o equívoco, corrigindo o lançamento, não compete à autoridade julgadora proceder de modo diverso, sobretudo para majorar a imputação fiscal. Ademais, é oportuno destacar que incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito por ser legado e a parte diversa a prova do fato impeditivo. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal. É misto destacar que alegações genéricas, desde acompanhadas de provas, não têm condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da prova. A propósito, no que diz respeito à alegação do recorrente, no sentido de que do crédito tributário não foram descontados os valores recolhidos no Código 2631 e 2640, cabe esclarecer que os referidos códigos de pagamentos referem aos recolhimentos realizados a título de contribuição retida sob nota fiscal, fatura da empresa prestadora de serviço. Desta feita sobre o tema, o artigo 31 da Lei 8.202 estabelece o que segue, que eu transcrevo. Por sua vez, o artigo 219 do Decreto 3048 de 99 prescreve o seguinte. Também transcrevo que a instrução normativa é CRP número 3 de 14 de julho de 2005, revogada pela 971, 13 de novembro de 2009, determinava o que segue. Por sua vez, o manual da GFIP orienta que o estabelecimento prestador de serviço deve informar o valor correspondente ao montante das retenções sofridas durante o mês no campo retenção da GFIP da competência de emissão da nota fiscal / fatura de prestação de serviço e o valor a compensar. Aqui também transcrevo a instrução normativa 1300, bem como a 1717, que estabelece normas de restituição e compensação de quantias recolhidas a título de tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal. Pela leitura dos dispositivos acima indicados, verifique que é requisito para o aproveitamento do crédito dos valores retidos, além da comprovação do destaque da retenção de 11% na nota fiscal ou da comprovação do recolhimento desse valor, também que a retenção esteja declarada em GFIP, na competência da emissão da nota fiscal, da fatura do recibo de prestação de serviço, pelo estabelecimento responsável pela cessão de mão de obra. No presente caso, os autos dão conta que a empresa foi intimada a apresentar as notas fiscais que embasaram as guias de recolhimento, mas respondeu, abre aspas, não ter condições de compor os valores referidos notas fiscais, fecha aspas, conforme demonstrado nos itens 6, 7 e 8 da informação fiscal elaborada em primeira instância. Dessa forma, não há como aproveitar as eventuais retenções existentes como créditos segurados e contribuições patronais nesse processo. Por sua vez, verifique-se nos autos que a autoridade fiscal apropriou os documentos apresentados, conforme consta no relatório de apropriação de documentos apresentados, nos termos da norma que tratam a matéria. Além disso, conforme consta da decisão colegiada de primeira instância administrativa e não devidamente rebatida em sede de recurso voluntário, o contribuinte se limita a informar genericamente que os valores constantes do parcelamento realizado deveriam ser abatidos sem apresentar qualquer elemento de prova. Por fim, no tocante à alegação no sentido de que o percentual de multa e juros aplicados estariam em desacordo com a legislação aplicada à época, além de se tratar de alegação genérica, não encontra guarida a pretensão recursal. Isso porque a autoridade fiscal, de incumprimento do seu dever funcional, aplicou o percentual de multa e juros nos termos da legislação de regência. A multa foi aplicada nos termos da Lei 8.212, artigo 35A, ambos com redação da MP 449, convertido na Lei 11.941, devendo ser mantido integralmente. A propósito, a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe da intenção do agente. Os acréscimos legais foram calculados em obediência ao disposto na Lei 8.212, a taxa Selic também conta a previsão legal. Disposto, eu voto por conhecer do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial provimento a fim de retificar o lançamento conforme valores demonstrados na planilha 3, correção / alteração, processo com PROT, constantes na informação de folhas 735 e seguintes. Talvez eu coloque uma observação aqui na parte em que favorável. Não tem como você transcrever só o que deve ser corrigido aqui para cá? É muita coisa, sabe? Eu até coloquei aí, é bastante coisa. Ficaria um pouco grande na ata. Aí a forma que eu encontrei de resumir foi fazer referência... Não. Fazia referência à tabela, mas no voto, entendeu? E não no processo. Não, aí tá no voto.
Só que eu transcrevi com as minhas palavras, que é o que está grifado aqui na folha 14. Está transcrito aqui, ó, o que foi alterado na folha 14 do voto. Aí são essas divergências aqui, só que aí tem uma planilha 3 que consta na informação fiscal. Pois é, só para pontuar exatamente em qual competência, qual a correção, não dá para fazer. Você acha que fica muito complicado? Eu acho que eu tentei simplificar ao máximo aqui, sabe? Eu não consegui entrar no processo ainda. Não Vou até abrir aqui novamente. Aqui. Vocês entraram no processo? Sim. Eu vou desconectar o VPN e vou tentar de novo. Doutor Matheus, me restou uma dúvida aqui, nesse processo. Essa parte do equívoco da base de cálculo, confronto folha, quando é feito o confronto entre a folha de pagamento e a base lançada, isso foi alegado pelo contribuinte na impugnação? Foi porque ele alega o erro na base de cálculo, né? Mas esse erro na base de cálculo foi alegado na impugnação, ou na impugnação foi alegado a falta de dedução de todos os valores pagos? Assim, a impugnação... Parcelamento. Então, a impugnação, ela... Não é que ela chega a ser genérica, mas ela tenta demonstrar que a base de cálculo utilizada pela fiscalização não estaria correta. E aí a situação vai desenvolvendo com as conversões do julgamento em diligência. Ele alega que as retenções não foram consideradas, parcelas já haviam sido pagas e não foram consideradas as GPS. Alega também que existe uma parte objeto de parcelamento. Especificamente sobre a folha, aí eu preciso recordar aqui nos termos da impugnação. Mas ele alega equívocos na composição da base de cálculo. Eu confesso que eu fiquei aqui na dúvida, dentro do seu relatório, tanto que me pareceu que a diligência na fase inicial, lá na primeira etapa do contencioso, ela não teve por objeto a base de cálculo, né? Isso. De qualquer modo, pelo que eu estou vendo aqui, os valores são pequenos. São pequenos, né? Não. De qualquer maneira, mas fica essa minha observação, porque o que nós já discutimos, né? Contencioso fiscal não é sinônimo de revisão de ofício. Sim. Né? Então, eu fiquei com essa dúvida aqui sobre o que está sendo deferido aqui para o contribuinte em razão do que ele impugnou. Ainda que a própria administração reconheça equívocos na base de cálculo, né? No caso aqui, o senhor está, com base no pronunciamento da fiscalização, o senhor está reconhecendo esses equívocos na base de cálculo, assim como a apropriação de valores em GPS, não? Isso. Também, pelo que eu entendi aqui, são dois aspectos. Tem algumas GPS que não foram, de fato, consideradas. Tudo com base na planilha 3 da fiscalização. Da informação fiscal. Isso, da informação fiscal, né? Tá? Então é isso, essa é a minha observação, foi a minha percepção aqui da leitura rápida aqui, nesse momento do seu voto aqui, das razões. Esse processo, a relatoria originária da doutora Luciana, nós julgamos na oportunidade outros deste mesmo contribuinte, mas que o resultado foi por negar provimento. Apenas neste processo é que foi feita uma comprovação assim,
um início, né, de uma comprovação de um erro na base de cálculo. E aí optamos por, naquela época, por converter o julgamento em diligência. Não, entendi perfeitamente, Matheus. Eu não tenho dúvida desse indício, tanto que foi convertido, mas sim só o aspecto da inovação da matéria, né? Isso foi nesse sentido que eu falei. Sim. Mas, de qualquer modo, tem que ser ponderado aqui o valor pequeno também. Na verdade, está sendo feita uma retificação de bem pontual. diversos valores, mas não são significativos, né? Não são significativos a ponto de comprometer o débito por inteiro. Isso, é pontual, não chega a ocasionar nulidade do lançamento, é apenas pontual. Eu só não estou gostando de pôr na ata alteração, processo com PROT tal é o próprio. Constante de informação fiscal 735 e folhas seguintes. Eu preferia que a planilha estivesse aí no acórdão, sabe? Eu não tinha problema pôr na ata, conforme planilha, tabela número 1 do voto, entendeu? Eu copio a planilha aqui, não tem problema. Eu problema. não estou gostando é de referir a folhas do processo, porque aí alguém para olhar o resultado, só com a acórdão não vai olhar, vai ter que folhear o processo, tá ruim, entendeu? Tá, eu coloco a planilha aqui. Então eu vou colocar assim, conforme valores demonstrados na tabela 1 do voto. Pode ser assim? E aí você chama de tabela 1 essa planilha que você vai copiar, ok? Tá ótimo. Cleberson. Presidente, eu vou acompanhar o relator, assumindo que essa matéria de erro da base de cálculo foi objeto de contestação inicial, porém, não com as provas necessárias, os indícios, que foram melhor trabalhados no recurso voluntário, de tal modo que foi convertido em diligência e reconhecido o erro pela própria área de fiscalização. Então, nesse raciocínio, que eu acredito que também o doutor Matheus, ele compartilha, assim, corresponde ao processo, eu vou acompanhar o relator. Aí, Com o relator. Acompanho. Acompanho. por unanimidade de votos, dá provimento parcial ao recurso voluntário para retificar o lançamento, conforme valores demonstrados na tabela 1 do voto. Tá, Matheus? Parcial provimento e tabela 1 do voto, tá certo. Provimento parcial, ok? Muito bem. André, tem um embargos aí, né? Item 5, transportadora, caravan, sei lá. Item 5, transportadora caravan. Trata-se de despacho de encaminhamento da Delegacia Especial de Administração Tributária em Bauru, que traz ao conhecimento do processo de que a contribuinte havia incluído o débito objeto dos presentes autos no parcelamento de que trata a Lei 11.941 de 2009, nos seguintes termos que eu cito aqui. Foi prolatada a decisão pela primeira turma ordinária, quarta Câmara, da segunda sessão, através do acórdão X, em 15/1 de 2020, em que deu parcial provimento ao recurso voluntário nos seguintes termos que eu cito. O parcial provimento era com relação à decadência. Em despacho de admissibilidade de embargos, considerando o princípio da fungibilidade dos recursos administrativos, recebeu-se e admitiu-se o despacho de encaminhamento com embargos inominados, razão por que passo a análise. Mérito. Conforme consta das telas do sistema adunado aos autos, folhas 303 a 305, através de comunicação da unidade de origem, constata-se que o parcelamento foi formalizado em data anterior ao julgamento do CARF, sem qualquer informação nos autos. Com efeito, a adesão ao parcelamento estabelecida na Lei 11.941 de 2009 traz como consequência a confissão irrevogável e retratável dos débitos indicados para compor o parcelamento, cita aqui o artigo 5º da lei. De acordo com o que preceitua o regimento interno do CARF, aprovado pela portaria 343 de 2015, um pedido de parcelamento importa em desistência do recurso
e configura a renúncia ao direito ao qual se funda o recurso interposto. Eu cito o artigo 78, parágrafos 1º, 2º e 3º. Diante da inclusão do débito recorrido, levantado na NFLD-X, no aludido parcelamento, ressai configurado não mais existir interesse processual da empresa no julgamento do recurso voluntário. Assim, em face da renúncia ao recurso voluntário por parte do sujeito passivo, mediante a formalização do parcelamento acima referido, não há mais litígio a ser conhecido. Então, a minha conclusão, ante o exposto, conheço dos embargos inominados e dou-lhes provimento com efeito modificativo para não conhecer o recurso voluntário em razão da sua desistência. Então, nós vamos mudar o dispositivo do acordo anterior, né? Pois é. Então, na conclusão, eu acho que vai alterar o dispositivo do acordo embargado para acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso voluntário. Certo. Então, eu sugiro a seguinte redação, se for o caso, né? Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os embargos com efeitos infringentes para, sanando o erro material apontado, sanando o erro apontado, né? Sanando o erro apontado, alterar o dispositivo do acordo embargado para acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso voluntário. Esse é o encaminhamento, né? Pode ser, sim. Exato. Cleberson. Trata-se de um erro de fato, né? Se quiser qualificar ele, presidente, é um erro de fato. Erro de fato apontado. Porque se nós tivéssemos conhecimento desse fato, não teria a decisão seria diferente, né? Então, vou acrescentar aqui erro de fato. Não se conhecia esse fato, né? Então, eu terei para acordos menos colegiado, por unanimidade de votos, acolher os embargos com efeitos infringentes para, sanando o erro de fato apontado, alterar o dispositivo do acordo embargado para acordos menos colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso voluntário. Certo? Raide. Pinheiro. Pinheiro? Pois não. Vota. Acompanhe. Rodrigo? Acompanhe. Acompanhe. André? Acompanhe. Então, é esse o resultado que eu já li aí. Bom, o próximo é da Andréia também, Alair. Alair, item 6. O presente processo, ele trata de NFLD, que lançou contra o contribuinte crédito tributário referente às contribuições previdenciárias correspondente à parte empresa, dos segurados, dos terceiros e do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, decorrência dos riscos ambientais do trabalho, cujo fato gerador é a remuneração oferida pelos empregados concernentes à obra de construção civil, matrícula C e QOC. Essa parte do relatório fiscal eu vou detalhar mais no voto, então vou pular aqui essa parte. O contribuinte ele tomou ciência da NFLD, apresentou sua impugnação de folhas 28 a 38, instruída com os documentos de folhas 39 a 48. O processo foi encaminhado à DRJ, onde, através de despacho, foi determinado o encaminhamento dos autos à DRF, a fim de que a fiscalização lavrasse NFLD complementar, objetivando fazer constar nos autos os fundamentos legais que embasaram o arbitramento, débito lançado, bem como anexasse aos autos a DIS, o AR, o demonstrativo de enquadramento da obra de construção civil, que definiu o público, aplicava a obra, procedimento de cálculo adotado, bem como o cálculo do custo global da obra, CGO, e da remuneração da mão de obra total despendida na obra. Foi realizada a NFLD complementar, o contribuinte reiterou depois os argumentos e o pedido realizado na defesa anteriormente apresentada. O processo foi encaminhado à DRJ, julgou procedente o lançamento. No recurso voluntário, ele se insurge contra a forma de como foi realizado o lançamento, afirma que apresentou todos os arquivos contábeis, folhas de pagamento e guias de recolhimento relativos à obra. O lançamento foi realizado em total dissonância com o que determina o artigo 148 do CTN, aduz que mesmo que a conta contábil destinada
a contabilizar os custos da obra não tenha registro de lançamentos durante os primeiros 3 meses de 2005, não se poderia considerar isso como fundamento para justificar o arbitramento da obra inteira. Assevera que os documentos entregues comprovam que os recolhimentos para o FGTS nos meses de novembro e dezembro de 2006 e janeiro de 2007 são relativos às rescisões de contratos de trabalho ocorridas naqueles meses. Mérito. Segundo a fiscalização, ao emitir o aviso para regularização de obra, ARO, constatou-se que os recolhimentos discriminados no DISO contemplavam apenas 39% do universo da obra, portanto, abaixo da linha dos 70%, percentual mínimo para emissão de CND. Intimada a apresentar os arquivos digitais referentes à contabilidade de folha de pagamento, a empresa apresentou os arquivos contendo os dados solicitados. Da análise do conteúdo apresentado, concluiu a fiscalização que a obra não estava encerrada na medida em que verificou-se a apresentação de GFIP nas competências 11 e 12 de 2006 e 1 de 2007, além do que o centro de custo destinado a receber o movimento da obra não recebeu os lançamentos dos pagamentos efetuados nos meses 1, 2 e 3 de 2005, o que demonstra que a empresa não contabilizou em títulos próprios, conforme prevê a Lei 8.212, razão porque utilizou-se do CUP. Desde a impugnação, o contribuinte contestou o fato de o lançamento ter sido realizado de maneira totalmente dissonante à ordem jurídica legal, principalmente pela falta de motivação do arbitramento, bem como o cerceamento do direito de defesa. O contribuinte esclareceu que, em dezembro de 2004, a empresa iniciou a construção do empreendimento imobiliário denominado Edifício Residencial Alexandrino, e que os trabalhos de construção do referido empreendimento se encerraram em outubro de 2006. Em novembro de 2006, foi expedido alvará de habite-se, e nos meses de dezembro de 2006 e janeiro e fevereiro de 2007, foram rescindidos os contratos de trabalho de alguns dos trabalhadores designados para o referido empreendimento. Assevera que, em março de 2007, os trabalhadores restantes foram transferidos para a administração da empresa. Afirma que a empresa apresentou todos os documentos solicitados pela fiscalização, tais como demonstrativo de recolhimento de contribuições da obra, folha de pagamento 2005, 2006, balancetes mensais 2004, 5 e 6. Assevera que o CTN estabelece limites ao poder de arbitrar e que, antes de ocorrer o arbitramento do valor da base imponível, é imprescindível que, através do processo regular, contraditório, fique comprovada a má-fé ou a omissão das declarações do contribuinte. Delegacia da Receita Federal de Julgamento, através do despacho de folha 52/54, considerando que o relatório fiscal objetiva a exposição clara e precisa dos fatos geradores da obrigação previdenciária, de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa do sujeito passivo, a propiciar a adequada análise do crédito e a ensejar ao crédito o atributo de liquidez e certeza para a garantia da futura execução fiscal, considerando ainda que, no lançamento de crédito por arbitramento, o relatório fiscal deverá relatar a justificativa do procedimento de forma pormenorizada e conter o demonstrativo dos valores apurados, com indicação dos critérios e parâmetros utilizados, mencionando a devida fundamentação legal, a qual poderá constar do próprio relatório fiscal ou em remissão a anexos da notificação, bem como os autos de infração lavrados, solicitou que a fiscalização, através da emissão de notificação de lançamento complementar, faça constar nos autos os fundamentos legais que embasam o arbitramento do débito lançado, bem como anexar aos autos a declaração e informações sobre a obra disso, o demonstrativo de aviso para regularização da obra, ARO, informando a área regularizada, o montante das contribuições devidas, o demonstrativo de enquadramento da obra de construção civil, que definiu o CUB aplicável à obra e o procedimento de cálculo adotado, bem como o cálculo do custo global da obra e da remuneração da mão de obra total despendida na obra. Em resposta ao despacho exarado, a autoridade fiscal emitiu informação de folha 56, a qual informa que foi lavrada notificação de lançamento de débito complementar, que deixou de anexar o disso e os cálculos anexos ao mesmo, pois, em virtude da transferência dos documentos,
da antiga Agência da Previdência para o Centro de Atendimento ao Contribuinte, CAC, não foi possível localizá-lo, porém, vai continuar a pesquisa e assim que encontrá-lo fará a remessa devida. O lançamento complementar encontra-se adunado às folhas 57 dos presentes autos. Após a decisão de piso que mantém o lançamento realizado, a contribuinte apresenta recurso voluntário através do qual se insurge novamente contra a forma de como se efetivou o lançamento e assevera que apresentou todos os arquivos contábeis, folhas de pagamento, guias de recolhimento relativos à obra, conforme confirmado no próprio relatório fiscal, porém o lançamento foi realizado em total dissonância com o que determina o artigo 148 do CTN, foi realizado de forma unilateral sem o exame dos documentos apresentados. Afirmo que os documentos comprovam que os lançamentos relativos aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2005 deveriam ter sido contabilizados na conta contábil destinada a contabilizar os custos da obra, a qual foi devidamente retificada, e os lançamentos registrados na conta contábil destinada a contabilizar compras relativas ao mês de dezembro de 2006. Tal retificação foi ignorada pela decisão recorrida. Aduz que, admitindo-se que a afirmação da fiscalização de que a conta contábil destinada a contabilizar os custos da obra não registrou lançamentos durante os primeiros 3 meses de 2005, fosse verdadeira, não se poderia considerar tal afirmação fundamento para justificar o arbitramento da obra inteira. Assevera que os recolhimentos da FGTS nos meses de novembro e dezembro de 2006 e de janeiro de 2007 são relativos às rescisões de contratos de trabalho ocorridas naqueles meses, fatos que deveriam ter sido comprovados pela fiscalização se tivesse examinado os documentos entregues pela empresa, e que este fato também foi ignorado pela decisão recorrida. Com efeito, cabe trazer à colação que dispõe o Código Tributário Nacional acerca do arbitramento, aqui eu cito o artigo 148, fundamentação legal para o procedimento adotado de apuração do crédito tributário por aferição indireta, encontra respaldo no artigo 33, parágrafos 3º, 4º e 6º, da Lei 8.212, que eu cito. No presente caso, é importante se faz verificar se o lançamento encomenda seguiu todos os passos para a sua correta formação, conforme determina o artigo 142 do CTN, bem como com a presença dos requisitos do artigo 10 do Decreto 70.235 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa. Eu trago aqui as normas. Vê-se que são nulos os atos e termos lavrados com preterição do direito de defesa, sendo que a nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam, ou seja, sejam consequentes. Pois bem, o fiscal não foi cuidadoso ao utilizar-se da apuração por aferição indireta, por não especificar no relatório de lançamento os pressupostos de fato da apuração fiscal, inclusive evidenciando para cada inconsistência verificada, de forma pormenorizada, os fatos que justificariam a adoção da aferição indireta da base de cálculo sob o fundamento da não apresentação de documentos e esclarecimentos, informações, e a constatação de que a contabilidade não registraria o movimento real da remuneração dos segurados, do faturamento, do custo, conforme se constata da pouca fundamentação do lançamento e da sua complementação. O relatório fiscal não deixou claro quais fatos motivaram a desconsideração da contabilidade, se nem mesmo os documentos apresentados pelo contribuinte não foram examinados com clareza suficiente para a verificação da situação estabelecida na norma de aferição indireta. Nesse contexto, verifica-se que o lançamento não foi devidamente motivado com a exposição dos pressupostos de fato e de direito que sediasse o arbitramento da base de cálculo da forma como realizado. O recorrente traz aos autos toda a documentação com os lançamentos contábeis da empresa, bem como especificamente os lançamentos do residencial alexandrino, com o centro de custo da obra, as folhas de pagamento, GPS dos pagamentos realizados, documentos estes que sequer foram objeto de exposição clara e precisa no lançamento, de forma a oportunizar o contraditório e a ampla defesa do sujeito passivo. A notificação de lançamento complementar, a NFLD, nos termos em que exarada,
não propicia a adequada análise do crédito de modo a ensejar-lhe o atributo de liquidez e certeza. Não há relato da justificativa do procedimento de apuração, o respectivo demonstrativo dos valores apurados, a indicação dos critérios e parâmetros utilizados, e nem foi anexada aos autos a declaração de informação sobre a obra, diz o demonstrativo aviso para a regularização da obra, ARO, a informação da área regularizada e o montante das contribuições devidas. O demonstrativo de enquadramento da obra de construção civil, que definiu o CUB, aplicável à obra, e o procedimento de cálculo adotado, bem como o cálculo do custo global da obra e da remuneração da mão de obra total despendida na obra, conforme determinado no despacho de folhas 52 e 54. Neste diapasão, consoante os fatos apresentados e os fundamentos adunados aos autos pelo contribuinte, constata-se a clara existência de vício no procedimento fiscal, o que não autoriza a constituição do crédito tributário da forma como exposto no lançamento. Com efeito, a fraude de motivação contínua no lançamento não se confirmou através da mínima exposição de fatos e de motivos justificáveis, respaldados em documentos, o que prejudicou o sujeito passivo, fitando por essencial o seu direito de defesa, além de afrontar o princípio da legalidade. Dessa forma, deve ser declarada a absoluta insubsistência do lançamento realizado, que não atendeu aos ditames do artigo 142 do CTN. Conclusão, por todo o exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe provimento. Perguntas? Eu estou avaliando aqui, presidente. Ok. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para a doutora Andréia, presidente. Pois não. Pois não. Doutor André, a senhora está dando provimento porque houve cesseamento do direito de defesa ou porque o arbitramento não foi justificado? Ou ambos? Aqui não está muito claro, mas ambas as coisas, porque eu acho que tanto teve o cesseamento como o lançamento não foi justificado, o arbitramento, né? Não. Não ser justificado o arbitramento estaria também no contexto de cesseamento, né? Também. Eu digo se, no caso, o fundamento seria que houve cesseamento, porque se houve cesseamento, se houve cesseamento, já seria um motivo, né? Dificultaria a compreensão do lançamento. Quanto ao arbitramento, se as razões expostas para a fiscalização não justificariam o arbitramento, mas aí pressupõe que ele expôs
que ele descreveu as razões, né? Não, eu entendo que não descreveu as razões. Não, esse é o ponto aqui, que o primeiro ponto está para mim claro, assim, nesse aspecto, que a senhora disse que não foi especificado os pressupostos de fato que justificariam a adoção da aferição direta. Sim, certo. Mas isso a senhora está falando não em relação ao mérito, em sim ao cerceamento de defesa, a falta de explicação. Eu acho que isso aqui não seria um mérito, porque, de qualquer forma, estaria inconsistente com o artigo 142 do CTN, né? E o 148 também. Se eu entendi, existem dois pontos. Primeiro, a motivação que justifica o arbitramento. Porque quais motivos foi feito o arbitramento? Ou seja, que nas últimas competências haveria indícios de que a obra continuou, mas o contribuinte teria dito que teria acabado. Nas primeiras competências, aquela questão, a de 2005, aquela questão das contas, né, que transitava numa conta, não poderia, o que poderia. Então tem problema no início e no final da obra. A fiscalização não alegou estes fatos. Isso é um ponto. O outro ponto, me parece que foram demonstrados os cálculos para o contribuinte entendeu como é que foi feito esse cálculo CUB, ele recebeu o aro, porque o DAD, ele lança numa única competência um valor total. Agora, desdobrou-se, que mês começou a obra? Que mês terminou a obra, nos cálculos da fiscalização? O que foi apropriado? Não há algum aro aqui a demonstrar esses cálculos, doutor André? Certo, mas isso aqui eu cito, né, que não trouxe também esses documentos. Exato, porque eu vejo que uma é a motivação para se arbitrar, e outro é demonstrar como se arbitrou, os cálculos do arbitramento. Porque motivação para arbitrar, ainda que alguma coisa ele disse, mas me parece que ele não demonstrou os cálculos. A motivação, ela é falha. Rápida do que analisando o processo aqui que eu abri. Não sei se confere. Eu entendi que a motivação ela é insuficiente, certo? E, além disso, não foram juntados vários documentos que seriam necessários. A fiscalização não juntou também. Dá para julgar agora ou seria mais interessante uma vista de mesa? Ou falta pouco? Da minha parte, por exemplo, eu tenho aqui várias dúvidas em relação a esse processo. O primeiro, aqui, eu discordo desse ponto aqui da doutora Andréa, que o relatório não deixou claro quais os motivos que levaram a fiscalização ao arbitramento. Para mim está claro. Se eles são suficientes para justificar o arbitramento, é questão de mérito. Esse é o primeiro ponto que eu ressalvo, que eu tenho divergência aqui com a doutora Andréa, de entendimento. Ele foi motivado. Se a motivação é suficiente, é matéria de mérito. Mesmo que tendo motivação,
Suficiente, que eu digo, suficiente para justificar o arbitramento. Agora, tem um aspecto que a motivação, ela pode ser motivado, mas não suficiente para entender o arbitramento. Ou faltar documentos. Está tudo explicado, mas de acordo com o aro. Cadê o aro? Não tem. Aí é outro aspecto também a ser analisado. Então, esses pontos aqui me trazem dúvida que teria que refletir aqui sobre o processo. Em relação aos primeiros meses, de janeiro, fevereiro e março, me parece 2005, a fiscalização fala em falta de registro em títulos próprios, não sei se ficou, está dito isso, né? Mas não sei se ficou provado aqui, ou ficou esclarecido no processo, que não houve o registro na contabilidade desses lançamentos, dessa folha de pagamento, remunerações, ou que simplesmente a questão permaneceu nebulosa ainda, permaneceu nebulosa no sentido de que não está registrado no centro de custo, mas poderia estar registrado em outra conta da contabilidade. Por quê? A falta de registro de remuneração na contabilidade é sinal de uma contabilidade deficiente, que autoriza o arbitramento. A DISO foi apresentada pelo contribuinte, né? Me parece o que teria que foi feito um aro, a fiscalização teria que feito um recálculo disso desde a aferição. Mas o contribuinte teria comparecido para regularizar essa obra espontaneamente. Ao menos foi essa impressão que eu tive numa leitura, em algum ponto aqui do processo. Então, a falta de um documento do próprio contribuinte não é relevante aos autos, e sim é relevante a falta de um documento novo, necessário à compreensão dos cálculos. Agora, se falta esse documento, tem que ver a implicação desse documento. Se simplesmente faltaria, então, eu disponibilizar esse documento e eu sanaria, então, a questão? Ou, na verdade, eu teria que motivar, falta uma motivação adicional ao lançamento. São essas as dúvidas que eu tenho, presidente. Eu, da minha parte aqui, eu não sei os demais colegas, mas eu tenho dificuldade aqui nesse momento para acompanhar e criticar aqui, no caso, ponderar o voto da doutora Andréia, né? Com exceção desse primeiro ponto, que a fiscalização motivou. Ela motivou. Aí temos que agora verificar se essa motivação ela ainda é insuficiente, eventualmente, faltando alguma descrição, inclusive com a falta de documentos anexados. Essa parte que eu teria que entender aqui. Vamos colocar ele com uma vista de mesa, então, acho que melhor. Está muito complexo e aí a gente deixa para amanhã, pode ser? Tem 6 aí, vista de mesa. Pode fazer o próximo, André, o 7. Tá. Sete, Daniela. O presente processo trata de auto-infração, referente a contribuições previdenciárias da empresa, SAT, RAT, incidente sobre a mão de obra empregada na execução de obra de construção civil de sua propriedade, matrícula 6X.
A decisão de piso julgou no sentido de considerar improcedente a impugnação. Em seu recurso voluntário, a contribuinte requer a juntada das contas de água e luz do endereço da obra do mês de maio de 2005, para, juntamente com os documentos já juntados aos autos e admitidos pela DRJ, demonstrar que o contribuinte morava no local da obra antes de 28/6/2005, tornando assim inquestionável a ocorrência da decadência do crédito tributário. Passando para o voto. Mérito. Conforme se destaca, a descrição dos fatos e a apuração do débito constante no relatório do auto de infração, foi emitido aviso de regularização de obra, ARO, em 7/8/2009. Assim, no cálculo do montante das contribuições devidas, é considerado como competência de ocorrência do fato gerador o mês da emissão do ARO, constante na IN 971, artigo 340, parágrafo 2º. Ainda de acordo com a fiscalização, o cálculo retificado, conforme disso, conferiu à obra 20 meses de decadência para o período total de 76 meses. Portanto, a porcentagem da obra não decadente é de 73,68%. Com efeito, o lançamento foi realizado com base no que determina a Lei 8.212, artigo 33, parágrafo 4º, que assim estabelecia, que eu cito. Dessa forma, o lançamento, ora em debate, foi apurado com base no que dispõe o artigo 342 da Instrução Normativa 971, de 2009, e que trata dos procedimentos para apuração da remuneração da obra, da mão de obra, com base na área construída e no padrão, e dispõe o seguinte, aí eu cito aqui o artigo 342. A Instrução Normativa 971 estabelece que, em se tratando de edificação para a apuração da mão de obra empregada na execução da obra de construção civil, serão utilizados a tabela CUB, divulgada pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Sinduscom. No que tange à decadência da construção civil, a Instrução Normativa 971, assim dispõe, eu cito aqui, artigo 390, parágrafo 1º e 2º, incisos, parágrafo 3º, que fala sobre a comprovação do término da obra em período decadencial da CA, com a apresentação de um ou mais dos seguintes documentos, aí ele cita aqui. Parágrafo 4º, que fala a comprovação de que trata o parágrafo 3º da CA, também com a apresentação de no mínimo 3 dos seguintes documentos, cita. E o parágrafo 6º, a falta dos documentos relacionados nos parágrafos 3º e 4º, poderá ser suprida pela apresentação de documento expedido por órgão oficial ou documento particular registrado em cartório, desde que seja contemporâneo à decadência alegada e nele conste a área do imóvel. No presente caso, a decisão de piso analisou a documentação apresentada pelo contribuinte por ocasião da impugnação dos seguintes termos. Eu trato aqui, copio exatamente o que foi analisado pela decisão de piso. Ao apresentar o recurso voluntário, em que contesta a exigência tributária, a contribuinte requer a juntada de documentos e assevera que, em conjunto com os já apresentados por ocasião da impugnação, torna inquestionável a ocorrência da decadência do crédito tributário em questão. Traz aos autos as contas de água e luz que demonstrariam estar a recorrente morando no local antes de 28 de junho de 2005. A recorrente aduz que, junto aos autos, inúmeros documentos comprobatórios do término da obra, inclusive laudo foroaerogramétrico, acompanhado de imagem de satélite do Google Maps, em 2005, que demonstram que a obra se encerrou antes de 28 de junho de 2005, e correspondências bancárias que ela traz também. Cabe, nesse ponto, destacar que esta relatora entende que o rol de documentos dispostos na Instrução Normativa não possui caráter taxativo, sendo meramente exemplificativo, podendo o julgador estabelecer o seu convencimento a partir da análise e valoração dos elementos probatórios desvinculados de critério rígido, salvo nos casos em que a lei estabelece o valor de determinada prova. Neste diapasão, cabe ao sujeito passivo demonstrar o término da obra, tanto por meio dos documentos descritos na norma,
bem como através de outros elementos que não estabelecidos na Instrução Normativa 971 de 2009. Foi feita a contribuinte junto aos autos projeto para a construção de residência, habite-se com data de 6/5/2010, o qual atesta que a obra, com as características constantes do projeto aprovado através do processo número 4328/2003, encontra-se totalmente concluída e em condições de uso, totalizando 423,47 metros quadrados, recibo de entrega da declaração de rendimentos do marido da recorrente, o senhor Roberto, do exercício de 2004, de IPF de 2005, anualidade de 2004, e 2009, que indica a mudança de endereço para o imóvel objeto da obra, desde o exercício de 2005, bem como a discriminação na declaração de bens e direitos de toda a evolução do terreno, com o acréscimo das benfeitorias e a transformação em residência, localizada a rua que eu cito aqui. Contrato de prestação de serviço de mão de obra para a execução do projeto arquitetônico e estrutural da obra residencial em questão, com prazo para término previsto para 31/7/2004 e respectivos recibos, cópia da ação de cobrança ajuizada em outubro de 2004, em que o autor alega que em setembro e outubro de 2004 prestou serviços de pintura na residência do réu, ora recorrente, da ré. Parecer técnico, aerofotogrametria, e que atesta a área total construída com fotos aéreas do imóvel no ano de 2004, que indica imóvel com características residenciais acompanhado de ARP, né, e fotografias, ação judicial, cujo autor é o marido da contribuinte, em que se pleiteia a análise do pedido de expedição do habite, independentemente da comprovação do ISS, bem como o habite, processo 4T28 de 2003, deferido em 6/5/2010. Mas ainda com a apresentação do recurso voluntário, a conta de água e esgoto e conta de energia de maio de 2005, em nome do marido da recorrente, que indica o endereço da residência localizada na rua Mário Mazuia, 80, ou seja, atesta que no mês de maio de 2005, a recorrente já morava na referida residência, o que respalda o entendimento de que a finalização da obra ocorrera antes desse período. Na conta de energia existem os consumos anteriores, o que confirma que desde janeiro de 2005 o consumo aumentou significativamente, indicando a mudança de endereço desde o mês de janeiro de 2005. O laudo técnico, com as fotos de satélite, não deixam dúvidas da existência do imóvel residencial. A conclusão que se chegam os profissionais foi a seguinte: imóvel com características residenciais, com pavimento e parte com 2 pavimentos, piscina, imóvel na época do exame fazia uma área construída de 423,50 metros quadrados. Assim, em face de todo o conjunto probatório, entendo que os elementos trazidos aos autos conferem força provante suficientes para convencimento de que o término da obra ocorreu em janeiro de 2005, sendo, por conseguinte, o período da obra de 21 meses. Em relação à decadência, traga que a súmula vinculante 08, STF, a decadência deve ser aplicada aos prazos previstos no CTN, 150, parágrafo 4º, ou 173. No presente caso, não houve princípio de recolhimento, razão porque o prazo decadencial deve levar em conta o artigo 173 do CTN, diante do fato de que a obra teve como início a data de 8/5/2003, com conclusão em janeiro de 2005. Temos 21 meses de obra. Tendo em vista que a fiscalização já considerou decadente 20 meses, a análise da decadência se restringe apenas ao mês de janeiro de 2005. Tomando-se como critério a contagem do prazo decadencial, o primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado, temos como início de contagem de 2006 e encerramento de 2011. Como lançamento ocorreu em 30 de 6 de 2010, não há de se falar em decadência relativa ao período de janeiro de 2005. Então, a conclusão, ante exposto com isso do recurso voluntário, dou-lhe passar o provimento para considerar o período da obra de 21 meses.
Mas, peraí, não entendi. Você considerou que o término da obra aconteceu em? Aconteceu em janeiro de 2005. O início você considerou igual a fiscalização? Não tem discussão, E a fiscalização considerou que acabou em? Acho que foi 2009, peraí. Eu não vi essa informação aqui no voto. No mérito, no parágrafo 2º, eu coloco aqui, né, conforme se destaca, na descrição face à apuração do débito constante no relatório do auto de infração, foi emitido aviso de regularização de obra, aro, em 7/8 de 2001. Desculpe, doutor André, o recurso aqui, foi feito um lançamento. O recurso é para tornar procedente o lançamento? Exato. Mas aí a senhora está dando só para considerar o período da obra de 21 meses. O que significa isso? Não é improcedente o lançamento? Eu também não entendi. É porque o lançamento, ele fala que é bem mais, né, o período, o cálculo foi feito com 76 meses, né, total de 76 meses. A senhora não concordou com as razões de defesa que Concordei com as razões de defesa. Não está decadente? Falta um mês sem estar decadente. É porque a decadência que já foi aceita pela fiscalização, eu não posso aceitar novamente, né? Não, mas a gente tem que analisar tudo. Não, a gente tem que analisar. 2005 não está decadente. O período da obra não seriam 76 meses, mas 21 meses. Dos 21 meses, 20 estariam decadentes e a senhora está mantendo um mês apenas. Exato. É isso? Tá, então peraí. Então, diluir o custo em 21 meses. Sim. E considerar 20 meses decadente, mantendo só o janeiro de 2005, é isso? É que 20 meses a fiscalização já reconheceu como decadente. Sim, mas a fiscalização diluiu o custo em 76 meses. E daí tem que concentrar toda a obra em um mês. Não. É? A decisão é dizer que a obra foi integralmente construída em um. Não. Vai ser 1/21. Ela considerou a mesma data de início da obra. Então, agora é o quê? Considerar que o que eu estou entendendo que é a decisão da André, não quer dizer que eu estou concordando, não. Eu só estou pontuando aqui para a gente delimitar. Ela considerou que a obra foi realizada em 21 meses, sendo 20 decadentes. É isso? Sim. É por causa da diluição, né? Assim, o fiscal considerou o custo diluído em 76 meses. Você vai considerar diluído em 21, que dá um valor maior por mês, certo? Isso. Mas aí você vai manter a mesma critério de decadência aplicado pela fiscalização, vai considerar 20 meses decadente, que é até dezembro de... Qual que é o período? Eu queria saber o período certo que a fiscalização considerou o período da obra. É maio de 2003 a 8 de 2009? Agosto de 2009? Eu não consegui delimitar isso ainda, não. Confirmar isso, não. Estou até desenhando aqui, mas... Eu ainda não consegui... agora. No meu relatório, quando eu falo do relatório fiscal, certo? Aí o item 8 do relatório fiscal fala aqui, ó. Aviso de regularização da obra, consta que a obra teve seu início em 8/5 de 2003 e o seu término em 5/8 de 2009. 5/8, né? Tá, dá no começo, tá. Sim. Então, de maio de 2003 a 8 de 2009, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 anos, 12 vezes 6,
Então, esse outro período não poderia mais ser cobrado, assim, não poderia ser cobrado, não. Na realidade, a obra foi no período bem menor. Você considerou que ela acabou quando? Em janeiro de 2005. Exato. Qual que é o elemento de prova? Tem todos os elementos que ele trouxe aos autos e mais a conta de luz e água. Mas luz e água na obra precisa. Precisa, mas dá para ver que é bem diferente da data que eu entendo que eles começaram a morar, que a obra estava concluída. E eu explico isso. Quer dizer, qual outro elemento? Porque luz e água, para mim, não vai ser tão suficiente, porque... André, no laudo sobre as imagens de satélite, não é isso? Do Google? Também. Das imagens... o laudo afirma que tinha uma área construída de 400 e poucos metros? Exato. Imagem de satélite? 2 andares? 21 meses. Ou não é imagem, ou é aquela imagem do carro do Google? É do Google. Mas é aquela imagem do carro que faz 360 graus ou é uma imagem aérea? Vista de topo ou vista... Não, o que disse o fiscal aqui, o que disse o laudo é as medidas, está na folha 117, não sei se tem mais de um laudo. As medidas acima, que é os 423,50, foram obtidas através de ortófos existentes em mídia digital de alta resolução. O local foi assinalado na aerofoto ampliada correspondente, que é uma ortofoto. 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 O que é isso? Aí vem uma ortofoto. Ortofoto é uma foto que você consegue fazer a medição do imóvel na foto, basicamente. Por causa que ele tira a distorção da câmera. Mas não diz a fonte documental. Diz na página, pelo menos aqui folha 115, tem um parecer de aerofotogrametria, que é uma aerofoto do Ministério da Defesa. Ah, tá. E como é que essa foto permite se verificar 2 pavimentos? Estranho. Essa parte aí eu nunca vi, não. Uma foto aérea. Ah, tem uma foto aqui. Ah, tá na página 122. Cento e 124. Nossa. Como é que ele descobriu os 2 pavimentos? Dá uma olhada nas páginas 125 e 126. Estou olhando. Olha, até para localizar qual que é o quadradinho certo aqui tá difícil. Aqui são fotos aéreas. Ah, deve ser esse aqui, entendi. Qual? É o que deve estar marcadinho como... Na 124 tem um que está contornado, como 2005. É. 2010 também tem um que está contornadinho, parece que tem mais coisa. Ou é baixa resolução.
É do Google. São fotos do Google. Sim, mas como é que com base nessa foto dá para ver que tem 2 pavimentos? Essa foto daria o arquivo original para ver a profundidade? Como? Na verdade, o avião vem sobrevoando, vai tirando as fotos e depois com tratamento para tornar a ortofoto, para permitir a medição do imóvel. Mas então por que tem o logo do Google? Não, porque essa aí não é aerofoto. Isso aí não é aerofoto, eu acho. A aerofoto é só a que vem antes, que é da 122. Ah, essa bem alta aqui. Que deve ser por causa da definição, porque precisa de alta definição para fazer essa ortofoto. Bom, então você entende aí, nosso engenheiro, que é possível, né? Verificar isso aí. Mas aí, em outubro de 2004, já teria que estar concluído, porque essa foto foi tirada em outubro de 2004. Isso, era foto, Ele pega um... Não, então, mas aí eu não estou entendendo. E a obra iniciou em 8 de 5 de 2003. Porque então, em 2004 já estaria concluído, é isso? Isso aí eu não sei. 400 metros quadrados, é isso? Não sei a relevância, porque, assim, que tem um imóvel ali nessa área em 2004, para mim fica claro, né? Por causa da foto, da ortofoto. Agora, de conclusão de obra, não vai ter como. Pela foto, não. Aí vai ser os outros elementos aí que a doutora Andréia citou. Mas os outros é o quê? A conta de água e de luz? Não, é porque teve pintura, que foi depois, né? Teve a conta de água, de luz começou a subir realmente, que é quando a pessoa está na moradia, que indica a conclusão total depois, pelo conjunto todo. Isso foi apresentado para fiscalização? Para fiscalização, sim, não foi? Foi apresentado. A única coisa que não foi apresentada foi a conta de água e luz. E por que a fiscalização não aceitou esse laudo? Eles entendem que teria que cumprir. A IN. Estava na IN, não tinha os 3. O que a fiscalização. Ai, não, mas isso aqui não foi a fiscalização, foi a DRJ. Ela entendeu que teria que cumprir o que está na IN, não existiam 3 provas. Ela entende que tem várias provas aqui, né? Que indicam, mas não tem essas 3 provas que seriam necessárias. Uhum. Ok. Entendi. A questão é que está se trabalhando com área, né? Então é preciso ter a prova que a área estava realmente construída, né? Não, dá para ver até que tem telhado. Se tem telhado, e se era um imóvel de 2 pavimentos, dificilmente eu teria só o primeiro pavimento e já ia fazer o telhado para depois fazer o segundo. É até um indício aqui, mas eu não vejo a comprovação da área total construída aqui documentalmente, não. Eu posso ter construído, está construído 400 metros, mas falta ainda acabamento, falta parte da construção. Eu não terminei a obra. Tanto que é dito que teve serviços posteriores, não é isso, doutora André? Serviço de pintura. É uma questão, conta de luz, porque até aumentou a conta de luz, mas como é que eu associo essa conta de luz com a área construída? Não tem essa variável, não explica a outra, não tem jeito. O fato de ter pessoa morando não significa que aquela área, aquele imóvel
ele representa exatamente. Pode ser uma área menor, faltar acabamento, faltar uma parte. Então, por isso que ser pedido um conjunto de elementos. Tem as fotos também, né, com indicação dessa área, desse período. Quer dizer, essa foto é que eu não estou gostando dela. Eu não acho que dá para afirmar isso, não. Até porque, sabidamente, uma obra você começa com a estrutura, e aí se você quer proteger a estrutura, você faz o telhado, e só depois é que você vai para o acabamento. Eu não acho que essa foto dá para comprovar isso, não. Doutor Cleves, se me permite? Doutor Cleves? Pois não. Mas aí por exemplo, essa comprovação aqui desses 3 documentos, da Irene e a Aline, por esse aspecto também não comprovaria acabamento, o senhor entende diferente. Se ele viesse com todos esses documentos aqui desses incisos, do parágrafo 4, também não... Áudio, Cleberson. Microfone. Desculpe, tem aqui. O símbolo é muito fraquinho aqui, não consigo. Esses documentos, doutor Rodrigo, eles têm todos no seu conjunto, mas eles dão aparentemente um indício mais forte, né? Porque fala-se em conta de luz do último pavimento, fala a declaração com área, né? Vistoria do Corpo de Bombeiros, a planta que a gente está discutindo, né? Aerofotogramétrica, com RT. Evidentemente que não é uma prova cabal, mas são indícios, acho que o conjunto ele pode ser pode levar, né, a uma convicção sobre o termo da obra. No caso aqui da doutora Andréia, o que tem nesse conjunto? Ela tem conta de luz, pelo que eu entendi, mas conta de luz do imóvel. O imóvel como um todo. Pode ser qualquer tamanho. Não precisa ser 400. Mas tem a foto dizendo que é 400, né? Tem o laudo. Tem o laudo que é 400. O que mais tem? Conta de água e luz. Isso que eu disse. Mas a água e luz é do imóvel, não é num prédio. Eu consigo separar a conta de luz do último pavimento, do primeiro. Eu tenho do imóvel como um todo. A conta de luz do imóvel como um todo, ela pode ser uma conta de luz do imóvel de 100, de 200 ou de 400 metros quadrados. Sendo aplicado. Os projetos, a indicação que eles já se mudaram, né? A declaração de imposto de renda que já se mudaram, significa que o projeto já está concluído. Essa conclusão, doutor André, não pode ser feita. Eu discordo. Não é porque se mudou para casa que está concluído. Não. Só isso, não. Né? Só isso, obviamente que não. Mas tem todo aqui um conjunto que eu coloquei no meu voto. Um conjunto que alguma construção tinha. Mas... de 400 e poucos metros. Não de 400. O conjunto demonstra que há a área está construída também, não quer dizer que ela está acabada. Totalmente acabada. Pelo que eu entendi, está acabado também. Por todo o conjunto, né? Eu acho que... Você fixou a data de janeiro de 2005, porque em janeiro de 2005 o consumo aumentou de energia elétrica. Sim, a data eu coloquei... Tem razão disso. A data. Mas, assim, poderia ter sido até antes. Eu coloquei essa data, foi a convicção que eu firmei. Tá. É a convicção dela. Vocês estão aptos a votar ou prefere também
olhar com mais calma esse processo. Eu, da minha parte, presidente, se o colegiado estiver já tem uma posição que forme maioria, eu me abstenho de olhar, né? Mas é uma questão de prova, só que a prova aqui é do contribuinte. A prova é do contribuinte. E existe o laudo, né? Existe o laudo que é uma prova, né? Mas o laudo, ele foi feito no interesse contratado pelo interessado, né? Então, o laudo não é uma prova por si só, tem que ser vista com atenção, porque foram contratadas as pessoas para fazerem o laudo. Qual que é o seu voto, Cleberson? Diante do que você viu aí Não, agora. no momento aqui, eu gostaria de avaliar melhor. Então vamos fazer uma lista. Mas podemos ser objetivos. Se a maioria do colegiado já tem um posicionamento, eu dou meu voto. Então eu vou dar o meu. Eu sou para negar. Então não sei se agora é a maioria de colegiado. Essas provas para mim não me convencem. Mas eu preciso que você tenha uma posição, senão... Não, para negar, a doutora Andréa fez um trabalho de avaliação. Sim. Né? Então, para negar, eu gosto de avaliar para poder ter argumentos para contrapor ao da doutora Andréa. Uhum. Tá? Eu falei em relação ao colegiado, se o colegiado estaria para acompanhá-la. Para acompanhá-la. Porque para acompanhá-la, os argumentos já estão postos. Acompanhar são os argumentos da doutora Andréa. Agora, para negar, aí eu sempre gosto de, então, fazer uma avaliação, para poder, então, até debater com a doutora Andréa e expor meus pontos, inclusive ficar transparente para o próprio contribuinte. Então, vamos fazer vista de mesa, né? Não temos condição de votar agora. Se não formou essa maioria para acompanhá-la, né? Então a gente pode fazer isso e... Mas mesmo que seja para acompanhá-la ou não, aí você ia votar como? Você seria vencido? Não estou entendendo. O que você está querendo colocar? Não, aí eu votaria... ficaria ruim da minha parte também. Então, é melhor, se a senhora concordar, então uma vista de mesa também para esse. Ok, 7 também. Rodrigo, 8. Precisa do intervalo, doutora Miriam. Precisa do intervalo? Então vamos fazer um intervalo. 5 minutinhos aí.